Meus queridos irmãos, desejamos cumprimentarmos a todos com a paz do Senhor. Agradeço a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos, louvamos a Ele e agradecemos a Deus pela sua misericórdia. Quero louvarmos a Deus pela vida de cada irmão, que nos tem orado por nós, compartilhado a obra do Senhor, momento da reflexão da palavra de Deus, onde nós temos refletido e meditado um pouco aquilo que Deus ele tem concedido para as nossas vidas. Quero agradecermos a Deus por tudo que o Senhor tem feito, por esta oportunidade de estarmos neste momento de pé, estarmos neste momento poder respirarmos e agradecer a Deus por todas as coisas que o Senhor tem feito. Ainda que muitas vezes as turbações, o vento, as tempestades desta vida querem nos sucumbir, mas louvamos a Deus porque o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ele é a nossa força, o nosso refúgio, a quem nós podemos olharmos para Ele, colocar a nossa fé, depositar a nossa confiança em Deus. Porque tudo nesta vida falha, tudo nessa vida perece, tudo nessa vida a gente vê que as situações é caótica, mas quando nós começamos a ser dependente de Deus, temos uma carência de Deus, a gente vê que sentimos confortáveis, se sentimos aliviados, se sentimos protegidos de tudo que acontece nas nossas vidas. Vem muitas vezes as tempestades que isso não pode deixar de vir. A gente sabe que cada momento da nossa vida, cada história, cada conquista, cada luta, cada dificuldade que o crente ele passa aqui na terra, a gente sabemos que Deus não nos deixa só. O Senhor está conosco para nos ajudar, para nos orientar, para nos aconselhar, para perdoar os nossos pecados, porque somos pecadores, somos falhos, erramos, e a gente sabemos que da nossa natureza adâmica, nossa situações que nós vivenciamos neste mundo, num mundo tão conturbado, num sistema que a gente podemos ver que é um sistema falível, é um mundo político falível, mas nós devemos agradecermos a Deus que nos sustenta, que nos possamos ser dependentes de Deus. Temos o objetivo de estar mais perto de Deus. Não importa o que vai acontecer, a gente sabe que daqui para frente as coisas serão mais sérias e a gente precisa estarmos preparados, a gente precisa estar pronto, a gente precisa estar atento, vigilante para qualquer situação desta vida, porque os sinais estão aí, nossos olhos, estamos contemplando cada momento, cada situação que este globo terra passa, que o cristianismo está vivenciando, momento de luta, momento de conquista, momento de desespero que as pessoas estão vivenciando neste mundo. Quantos estão conturbados, quantos estão frustrados, quantos estão depressivos, quantos estão com síndrome do pânico. Isto é uma realidade que a gente podemos observar dentro das Escrituras Sagradas, que isso é que Jesus está voltando. É que possamos dizer: Maranata, Maranata, ó vem Senhor Jesus buscar a tua igreja amada. Mas, meus queridos, queremos aproveitar este momento, não queremos perdermos tempo, queremos refletir um pouco da palavra do Senhor, que o Senhor tem nos colocado em nossos corações, para refletir neste momento de reflexão da palavra de Deus para os nossos corações, para a nossa vida espiritual, que a gente precisamos. Cada momento é da palavra de Deus, porque mente vazia é oficina do diabo, mas quando nós começamos a colocarmos a palavra de Deus, nos consagrarmos, buscarmos, vivenciarmos o que a Bíblia nos diz, a gente somos cheios da graça de Deus, temos o conforto, temos uma nova história, temos um novo momento de nossas vidas. E isto não vem nas nossas mentes, vêm coisas errôneas, vêm coisas que vêm nos sufocar, que vêm muitas vezes situações para querer nos constranger, querer nos enfriar na fé.
mas quando a gente estamos ocupado com a palavra de Deus, a gente podemos observar que as Escrituras nos recomendam todas essas coisas que passamos, decepções, momentos difíceis, momentos de perseguições, momentos que muitas vezes somos vendidos, somos caluniados, passamos por decepções, passamos por situações difíceis, somos rejeitados. A gente podemos ver homens de Deus, mulheres de Deus que passaram momentos como esse, mas venceram, tiveram seus objetivos. A sua confiança em Deus não foi, a sua confiança não estava em si próprio, nem naquilo que ele esperava, mas estava diante de Deus. E o que a gente devemos fazer, a mesma coisa, é termos a confiança em Deus. Mas queremos aqui trazermos uma reflexão, convidar os irmãos para estar abrindo sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 4, capítulo 1, versículo 3 e diante, que diz assim: dou graças a Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo isso sempre com alegria em oração por vós, por todos, e as minhas súplicas, pelas vossas compreensão no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Tenho certo mesmo que aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, louvamos a Deus por este texto, agradecemos ao Senhor por esta oportunidade que o Senhor nos traz para nos refletir. Peço oração aos irmãos pelas nossas incapacidades, pelas nossas condições diante deste texto, diante da palavra do Senhor que nos aborda em nossas vidas espiritual, que já somos dependentes, somos carentes de Deus. Queremos refletirmos um pouco o que a Bíblia Sagrada ela nos põe dentro desse texto sagrado. Nós observamos que o apóstolo Paulo foi um escolhido por Deus. A sua qualificação, seu testemunho era conhecido como Saulo de Tarso, um perseguidor da igreja, qual os irmãos tinham medo por Saulo de Tarso perseguir a igreja do Senhor. Mas Deus ele muda história, Deus ele muda situações. Deus escolheu Saulo ou Paulo para fazer a sua vontade, os seus objetivos, aquilo que Paulo, registrando dentro da Bíblia Sagrada, desses textos canônicos, onde nós podemos se referirmos e vermos tão grande obra. Paulo foi um exemplo de Jesus Cristo na terra. Foi um homem que mais deixou dentro das Escrituras Sagradas uma oportunidade de ensinamento, de instruções, de uma oportunidade de aprendermos verdadeiramente de uma forma teológica, de uma forma simples. Ele nos tem ensinado dentro das Escrituras Sagradas. Dentro dos textos podemos vermos, quando nós vemos as suas primeiras epístolas, as suas primeiras cartas, que o apóstolo São Paulo escrevendo, trazendo ensinamento para as nossas vidas espiritual. Mas eu quero aqui falarmos da carta de Efésios também, juntamente com a carta de Filipenses, quando nós vemos o ensinamento do apóstolo São Paulo à igreja de Efésios, num momento mais de crise, num momento difícil que a igreja estava a vivenciarmos naquele momento. Nós observamos que o apóstolo São Paulo trazendo um ensinamento, porque a igreja do Senhor naquela época passava por muitas perseguições, momentos que a igreja do Senhor, muitos enfriava na fé, muito não tinha verdadeiramente uma estrutura espiritual para suportar, para aguentarmos as afrontas, as tempestades da vida. Quando nós vemos essa própria carta de Filipenses, quando nós observamos o capítulo 4, quando nós vemos a questões que os irmãos estavam se deparando com um momento da própria vida que ele estava ali ensinando, quando o apóstolo São Paulo ele traz no capítulo 4, versículo 11, versículo 12 e o versículo 13, quando ele fala no final que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas antes ele demonstra o que ele passou por Cristo Jesus, por este amor, este evangelho, porque o evangelho
não é simplesmente um evangelho de prosperidade, o evangelho de bênçãos, o evangelho que as pessoas buscam por aí, de nunca passar por sofrimento, nunca passar por angústia, nunca passar por um momento de dificuldade nesta vida. Mas o apóstolo Paulo, ele conseguindo instruir e ensinar os irmãos na fé que ele havia passado para chegar até onde ele chegou. Nós observamos que ele dá um grande exemplo quando ele fala no capítulo 12, sei estar abatido, sei também ter abundância. Toda maneira, todas as coisas tenho tanto ter fartura como ter padecer de fome. Ter abundância como padecer de fome e necessidade. E nós observamos que o apóstolo Paulo, ele trazendo estes contexto, esta forma, mas a igreja de Efésios estava passando por um momento de enfriamento, num momento de luta. Não era uma luta carnal, não é uma luta entre os irmãos nas igrejas, como nós vemos na igreja de Coríntios. Havia umas questões que um queria ser melhor do que o outro, maior do que o outro, quem seria um grande eloquente diante da palavra da Escritura, mas nós observamos que Paulo resolve simplesmente numa simples palavra, quando ele pergunta quem foi que morreu, será que foi Apolo, será que foi Ceifa? E nós observamos que ele mostra quem foi que morreu por eles, quem foi que deu a vida por eles. E nós observamos que ele diz que a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para nós é poder de Deus. E nós observamos que esse texto em Efésios já é um texto mais difícil, de umas situações que a igreja estava vivenciando e os irmãos estavam perdendo a sua coerência, perdendo a sua estatura espiritual, e muitos estavam sem saber o que fazer. E nós observamos que o apóstolo Paulo faz uma pequena ilustrações, a qual nós observamos de uma forma de um combate de um soldado, quando ele fala assim: os demais irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E nós observamos que o apóstolo Paulo, ele traz uma grande ilustrações, de uma forma que os irmãos não pudessem se entristecer, se enfriarmos, porque a luta que eles estavam enfrentando, os irmãos estavam enfrentando, não é uma luta carnalmente, não é uma luta de poder, não era uma luta de guerra, não, mas era uma luta espiritual, o qual o diabo ele tem investido na igreja do Senhor, tem investido em cada irmão, aqueles que se destacam na obra de Deus, tem usado pessoas para enfriar, para perseguir, para humilhar. E nós observamos que todos os dias nós passamos por esta batalha, por este momento, e muitas vezes ele se apresenta diante de nós para nos trazermos temor, para que possamos pararmos, e as dificuldades que a gente passa nesta vida, as tentações, as perseguições, como nós vemos em Lucas, capítulo 4, quando nós observamos quando o Senhor Jesus, ele estava 40 dias, 40 noites, jejuando e orando a Deus para iniciar seu ministério de poder, seu ministério de convenções, seu ministério do reino de Deus para aquelas pessoas, porque ele sabia o que ia enfrentar, o que ia passar naquele momento das suas pregações, no momento que Jesus ia ministrar para aquelas pessoas, curas, bênçãos para aquelas vidas, multiplicações de pão, coisas surpreendentes, perseguições dos fariseus, dos saduceus e os demais sacerdotes que lhe perseguia para tentar parar a obra que Jesus havia de fazer em nossas vidas e na humanidade. E nós observamos que o capítulo 4 nos mostra que o diabo, ele apareceu a Jesus, ele tentou Jesus de várias maneiras, através da palavra de Deus. A gente não só basta ter conhecimentos teológicos, conhecimentos humanos, não, mas a gente deve estarmos preparados, a gente deve estar revestido das armaduras de Deus,
porque a luta que nós enfrentamos não é uma luta carnalmente, não é uma luta que nós vivenciamos toda hora, todo momento, quando nós vemos através das notícias, através de comunicações que são relatados, países que querem lutar com o outro, através de bombas atômicas, pessoas que dentro das famílias estão brigando entre si, marido, mulher, filho, e assim vai sucessivamente, de uma forma que a gente possamos observarmos essas lutas carnalmente, mas a luta que esses irmãos estavam passando, mas era uma luta espiritual. E eles precisavam ter verdadeiramente uma afirmação, eles precisavam de força, eles precisavam de graça. Foi por isso que o apóstolo Paulo ele traz uma exortação, uma forma que os irmãos viessem a criar coragem, a ter fé, a ter esperança nesta luta que eles estavam vivenciando. E por isso que ele disse: nos demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Era uma luta que eles não viam, mas era uma luta carnalmente. E eles precisavam verdadeiramente estar pronto, precisava verdadeiramente ter força, ter coragem, ter preparação para esta luta que ele estava enfrentando, que ele estava passando. Não era uma luta carnalmente, através de poder, de conquista, não, mas era uma luta que esses irmãos estavam enfrentando. Muitos haviam se desfalido, muitos já haviam deixado, aleluia, de lutar, deixaram a se vencer, deixaram o cansaço lhe abater, as forças lhes esgotavam. Mas aqueles que ainda estavam lutando, aqueles que ainda estavam de pé para esta luta, o apóstolo Paulo ele traz estas exortações para que os irmãos não viessem, os demais irmãos não viessem desistir. Já pensou se esta igreja, quando a gente começa a vermos no livro de Apocalipse, o exemplo que esta igreja deixou, quando Jesus ele reverenciou esta igreja de uma forma clara, objetiva. Já pensou se ela fracassasse, o pastor dessa igreja, quando nós vemos que cada igreja ou cada irmão, a gente sabe que passamos por dificuldade, passamos por noites escuras, passamos por momentos difíceis nesta vida, mas precisamos se revestirmos da armadura de Deus para vencer, porque o dia mau chegará. O dia mau ele vem e a gente não espera, como nós vemos que a igreja do Senhor está passando por este momento, o dia mau, a igreja está passando por um momento muito difícil e a gente precisa verdadeiramente se revestir. Muitos estavam alheios, muitos estavam vivenciando a sua vida de conquista, de aplauso, muitas vezes de uma vida de lazer. Mas agora é a hora, é outra hora, agora é a hora assim, de despertar, de buscar, de avançar, de lutar até as últimas. Porque nós somos exemplo deste mundo, como nós vemos lá no livro de Mateus, no capítulo 5, se não me engano, versículo 13, quando nós observamos que nós somos o sal da terra. Somos o sal, somos a luz deste mundo. O crente ele tem que brilhar, nós temos que brilhar diante destas situações, desta pandemia, destas situações, a gente tem que lutar. Enquanto tem muitas pessoas desistindo, parando, sufocado, amedrontado, com síndrome de pânico, com medo, pensando o que vai ser amanhã. Será que vai chegar o dia mau na sua vida, na minha vida? Mas o crente, ele é como uma palmeira. O crente, ele tem que ter raiz. Ele tem que ter equilíbrio. Neste momento, se chegar a nossa hora, amém. Bem-aventurados que vão. Porque
que as situações serão difíceis para a igreja do Senhor. Nós não vamos vivermos uma vida de lazer daqui para frente. A nossa vida vai passar por um momento mais difícil ainda. A igreja do Senhor vai passar ainda por estreito. É por isso que todos os dias é uma luta, é uma guerra, é um momento que a igreja passa. Não é a igreja que nós congregamos, mas a igreja nós, em particularmente, a gente passamos por luta, por dificuldade, que muitas vezes vê as pessoas pregando, cantando, pensa que vai tudo bem, mas é uma luta, uma guerra. Quem pensa que alguém chega muitas vezes ser um auxiliar, ser um diácono, ser um presbítero, ser um evangelista, ser um pastor, pensa que está tudo bem, mas há uma luta, há uma guerra, há uma conquista, há um momento que a gente vivenciamos nesta terra e a gente precisa nos revestirmos das armaduras de Deus. Receba a palavra nesta manhã. Que Deus te dê força, que Deus te dê graça. Aleluia. Que Deus possa te dar alívio na tua mente frustrada, com medo. Que Deus possa nesta manhã, aleluia, te acalmar. Trazer a confiança, a esperança. Porque a nossa espera não está neste mundo de ganhar um carro novo, de ganhar uma casa nova, de ter uma posição mais elevada, não. O que a gente estamos esperando é Maranata, Maranata, Maranata. Ó, vem Senhor Jesus. É onde nós não haveremos hospital, é onde nós não precisamos pagar energia, é onde a gente não vai precisar passar por situações difíceis nesta terra, é onde nós não teremos tristeza, nem angústia, nem momento de infelicidade, nem preocupação que vai ser amanhã, o que eu vou comer, porque vai acontecer amanhã, não. Mas será um momento de glória para a igreja do Senhor, será um momento de conforto, no momento que Deus estará conosco todo o tempo, toda hora, todo momento. O Senhor vai resplandecer aquela cidade. E estaremos com Ele dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Levanta a tua cabeça. Aleluia. Levanta a tua cabeça, tua esperança, ainda há esperança. O teu Deus ainda batalha, o teu Deus ainda é Deus. Ele está no controle. Ele é Deus que sabe o amanhã, o depois. Ele sabe se a gente vai passar por esta noite escura. Ele sabe se a gente vai passar por esse momento de dificuldade. Ele sabe se amanhã nós vamos vencer. Ou se chegará o momento de Deus nos chamar. Mas tenha confiança em Deus. Ele está ao teu lado para te ajudar, para te sustentar, para te dar força, meu irmão, minha irmã. Aguente um pouco, espere um pouco. Que Deus te abençoe. Agradeço a Deus por esta oportunidade. Gostaríamos de louvar o Senhor por tudo em nossas vidas, porque Ele está no controle. Hoje é terça-feira, estamos ainda de pé. Mas tem muitos que estão no hospital, quantos estão lá na UTI, na CTI, quantos neste momento as famílias estão chorando em pranto. Levanta a tua cabeça. Está faltando pão? Está faltando alguma coisa? Dobra teu joelho. Levanta a tua cabeça, o teu Deus é socorro, bem presente na hora da angústia. Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que Deus te abençoe, que Deus nos guarde, que o Senhor nos ajude, a cada irmão, a cada obreiro,
Cada um que adora o Senhor, glorifica a Deus. Não temamos, não vos assusteis. Que Deus te abençoe. Amém.